Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 7. As ordenanças que deveriam ser cumpridas antes de introduzir os animais na arca, os animais limpos e os animais impuros. 7 dias depois haveria chuva. A arca é a presença salvadora de Deus. Entra nela quem é justo. Tudo aquilo que serve de elementos de sobrevivência, trabalho e de culto, Deus salva do juízo. A importância da família no coração de Deus. Ele quer que toda a família seja salva. A família tem todo o DNA da criação de Deus. Este pacto tem a família como principal objetivo a receber a sua salvação. Noé foi justo a sua geração, mesmo com a ausência do Espírito Santo nos 120 anos. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor Jeová a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Um par dos animais imundos e 7 dos animais limpos. A nova criação, a justiça começaria com vantagem de 7. Agora Deus queria mudar as regras sobre a multiplicação da injustiça. Embora os animais aqui apenas sejam tipos da natureza e impureza, Deus com isso quer mostrar a sua disposição para estabelecer no mundo mais pureza do que impureza. Mas novamente a maldade se multiplicará muito mais que a bondade. Gênesis capítulo 7, verso 2. De todos os animais quadrúpedes limpos tomarás contigo 7 pares de cada um, o macho e sua fêmea, mas dos animais quadrúpedes que não são limpos, somente um par, o macho e sua fêmea. Quanto às aves do céu, Deus não colocou restrição, mas as considerou todas puras, e Noé podia colocar 7 pares de cada espécie. Gênesis capítulo 7, verso 3. Também das aves dos céus, 7 pares de cada, macho e fêmea, para manter com vida a sua semente sobre a face de toda a terra. O tempo de extermínio, estabelecimento e confirmação, 40 dias. Depois de Noé entrar na arca, Deus esperou 7. Deus esperou 7 dias para começar o seu juízo. Depois do rapto da igreja, Deus ainda esperará 7 anos para derramar seu juízo sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas existentes que fiz. Quinto, sinal do pacto. O cumprimento do pacto dependia da obediência do patriarca da família. Gênesis capítulo 7, verso 5. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor Jeová lhe ordenara. O número do juízo do homem, 600. 10% dos 6.000 anos que a terra foi trabalhada por Deus. O juízo de Deus está por vir nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Sexto sinal do pacto. Noé entra na arca com sua família para ser livre da condenação. Gênesis capítulo 7, verso 7. Então Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher
e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Gênesis capítulo 7, verso 8. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Como se entra na arca da salvação de 2 em 2, não se pode alcançar a salvação se não nos relacionarmos com a nossa mesma família, com a nossa mesma espécie. 2 em 2 indica-nos que a salvação requer companheirismo, consideração, respeito e um caminhar junto até entrar-se na arca. Gênesis capítulo 7, verso 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. O dilúvio acontece depois de 7 dias. As águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento se encontram novamente. Gênesis 1:7. Águas quentes, magma, gases e partículas quentes como cinzas escaparam para a superfície terrestre e ejetaram altas quantidades de lama e gases na atmosfera. O tempo exterminador, 40 dias. Deus acomoda a nova vida os seus filhos que acaba de entrar na arca, um tipo perfeito do rapto da igreja. 7 anos depois, a terra verá os grandes cálices da ira de Deus derramados sobre a terra. Por isso Jesus compara a sua vinda aos dias de Noé. Lucas 17, 26. Glória a Deus. Gênesis capítulo 7, verso 10. E passados 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. A terra volta ao seu estado antes da separação das partes do seco e das águas. Gênesis 1:6, 2 Pedro 3:5-6. Águas de cima do firmamento desceram também. Gênesis 1:7-8. Águas com lama e fogo de dentro da terra saíram, os 7 estágios da terra. 1 Gênesis 1:1. Tudo era água sem firmamento e a terra sem forma e vazia, como um peixe no meio daquelas grandes águas. Não existia tempo, mas eternidade. Ali ela ficou milhões de anos navegando como um peixe sob o cuidado do Espírito Santo que a incubava para a palavra criadora, sem forma, vazia e em trevas. Segundo, Deus ordena o aparecimento da luz. A seguir, abre o firmamento com as águas acima e abaixo da terra, ainda em lama, em lodo, sem forma e vazia. A terra fica no meio destas águas que antes a envolviam e sobre ela o grande espaço do firmamento. Terceiro, agora Deus separa as águas de cima e de baixo do firmamento e chama a porção seca de terra e a porção de águas mares. Ordena o aparecimento das árvores e vegetais, dos animais marinhos e monstros. Cria o homem e o estabelece na terra para dominá-la. Colocá-la os astros no firmamento para dar ordem ao espaço humano. As águas estão sobre o firmamento e os grandes lençóis de águas debaixo da terra sobre o grande fogo que estabiliza no ar com as grandes aberturas vulcânicas. 2 estações para dirigir o clima e um grande vapor subia da terra, amenizando o tempo para os homens e animais. Quarto, com a entrada do pecado, a natureza sofre seu primeiro impacto e os filhos de Deus deixam de se manifestar. A criatura aguarda com dores de parto para gerar a plenitude da palavra criadora. O homem vive nesta terra até o dilúvio e o sangue inocente começa a cair sobre a terra e esta deixa de dar a sua força. Quinto,
Deus ordena o dilúvio e as grandes comportas dos céus se abrem. As aberturas vulcânicas soltam lavas com enxofre e fogo. Rochas vulcânicas, forma de fogo, vêm sobre a terra e ocorre um impacto na temperatura das águas que também saem do interior da terra juntamente com as águas que vêm do firmamento. Buracos formados pelos lençóis aquáticos ficam vazios no interior da terra e nem todas as águas regressam depois do dilúvio. Noé e sua família são salvos e iniciam a nova civilização nesta terra, pronta para explodir com um grande terremoto. Sexto, um grande terremoto ocorre e as rochas se acomodam, afundando e subindo. Os continentes são formados e as nações são separadas etnicamente depois da Torre de Babel. A terra vem sofrendo alterações até hoje. Nos últimos dias do juízo de Deus sobre a terra, com os cálices da ira de Deus para retirar o posseiro da terra, que é Satanás, a terra sofrerá muito mais até dar à luz a ordem criadora de Gênesis. Com a intervenção de Deus no dilúvio, a terra sofre grandes mudanças geológicas e geofísicas. As grandes águas que saem do interior da terra saem em altíssima temperatura e em forma de lavas. Demarcam novas montanhas e se esfriam em poucos dias, formando crateras, montes e montanhas rochosas. Depois do esfriamento da mistura de água, fogo, terra e enxofre, as marcas estão em todo o mundo. Depois do dilúvio, a terra, nos dias de Pelege, sofreu um grande terremoto e dividiu a terra depois da confusão das línguas em Babel. Os 5 continentes apareceram. Sétimo, com a vinda de Jesus em diante, a terra sofrerá suas mudanças e novamente os continentes se juntarão. Novos rios serão vistos e o governo de Cristo será estabelecido. O firmamento ganhará um novo corpo celeste, a nova Jerusalém celestial e o sol e as estrelas. Deixarão de dar a sua luz. Hoje vivemos nessa terra, mas ela sofrerá novamente grandes convulsões pelo fogo. Os céus e a terra serão feitos novos. Com a vinda de nosso Senhor, a terra voltará a ser um só continente e tudo o que acontece fora dos planos originais de Deus, antes do dilúvio, será destruído. E Deus restaurará aquilo que foi criado e considerado muito bom. Mas os céus e a terra atuais são reservados pela mesma palavra, sendo preservados como um tesouro para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3:7. Gênesis capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. O tempo do extermínio é 40 dias. Veja o que aconteceu depois que os homens de Deus descobriram o poder do extermínio na presença dos 40 dias. 40 dias, o tempo do extermínio do mal, cheiro no embalsamamento. 40 dias, o tempo da destruição da carne. 40 dias, o tempo da comunhão eficaz com Deus no Monte Sinai. 40 dias, o tempo final da chocarrice do gigante Golias. Pois no 41º dia, ele morreu nas mãos de Davi. 40 dias, o tempo da fumigação eficaz contra Belzebu, o príncipe das moscas. 40 dias, o tempo de preparação e teste para começar um grande ministério como o de Cristo, em jejum e oração com grande vitória sobre Satanás. Gênesis capítulo 7, verso 12. E choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Deus sempre salva a família quando há um patriarca responsável por ela. As noras de Noé estavam vivendo o poder da graça de Deus porque toda a família delas morreu fora da arca. Gênesis capítulo 7, verso 13. Nesse mesmo dia veio Noé à arca e, juntamente com ele, os seus filhos Sem, Jafé e Cã, como também a sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Os animais obedeceram à voz dos anjos. Veja a frase segundo a sua espécie e observe como Deus se preocupava com a cada uma delas. Todas elas foram salvas num só dia. Assim que Deus faz. Ele não faz acepção de pessoas. Gênesis capítulo 7, verso 14. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie, toda ave segundo a sua espécie, e toda classe de asas. Sétimo sinal do pacto. O pacto atrai a salvação àqueles que se responsabilizam como salvadores de sua espécie. Se você quer salvar a vocação e o ministério de seus pais, deve entrar na arca. Gênesis capítulo 7, verso 15. E vieram para junto de Noé na arca 2 de cada espécie, de toda a carne em que havia alento de vida. A salvação é alento de vida. A salvação é consumada por Deus. Os 40 dias de extermínio da velha geração, 40 dias de águas, quanto à segurança da nossa salvação. Deus fecha por fora, 8º sinal do pacto. Deus fecha por fora a nossa salvação e abre uma janela para cima. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Gênesis capítulo 7, verso 16. Uma vez que todos vieram, macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara, o Senhor Jeová fechou por fora a porta da arca. A importância dos 40 dias, a salvação está acima de qualquer circunstância. 9º sinal do pacto. Deus garante-nos que na hora da tribulação as mesmas águas nos elevarão. Deus nos elevará na ocasião de nossas lutas. Gênesis capítulo 7, verso 17. E veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. A arca não tem leme, não tem motor, não tem plano de viagem. Ela é o símbolo de confiança total em Deus. A arca vagava porque a salvação nos ensina a esperar o mesmo que Deus espera. A arca não tem motor, não tem leme, não tem timão. Deus é quem a comanda. Ele a elevará acima dos altos montes e a estabelecerá em lugares altos. Mas o seu tempo será elevada. Por enquanto vagará, parece que anda em círculos, mas a nova terra está esfriando, as águas estão voltando à sua normalidade. Gênesis capítulo 7, verso 18. E prevaleceram as águas e se multiplicaram muito sobre a terra, e andava a arca vagando sobre as águas. O batismo do mundo, o mundo perece para a nova geração.
os mais altos montes de nossa vida são cobertos, o velho mundo pereceu completamente. Nono sinal do pacto: os montes e seus lugares altos estarão debaixo de nossa salvação. Verás o fim dos ímpios e de seu orgulho. As águas que não nos afundam nos elevam, nos levantam. Gênesis capítulo 7, verso 19. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os mais altos montes que havia debaixo do céu. O batismo afogou toda a criação do velho homem, um tipo perfeito do batismo nas águas. Esta é a medida do juízo de Deus. Ainda é sinal do novo pacto. Os lugares mais altos da terra agora estão 7,5 metros abaixo da arca. Deus sabe honrar aqueles que nele confiam. Deus sabe elevar o humilde e abater o exaltado. Gênesis capítulo 7, verso 20. 15 côvados, 6 metros e 66 centímetros acima deles, subiram as águas, e assim foram cobertas as montanhas. O provedor e a provisão morreram. Tudo se tornou vaidade. Os homens violentos e iníquos foram julgados, e a nova geração sairá da semente de uma família justa. Tudo aquilo que houve no capítulo 6 com o jugo desigual foi destruído. Gênesis capítulo 7, verso 21. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, bestas selvagens, todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todos os homens. O mistério aqui é a frase: o que tinha fôlego de vida. Em suas narinas e tudo que havia brotado na terra seca morreu. Toda a ordem dada pelo verbo de Deus no capítulo 1 foi destruída, e o plano da criação foi abortado, e a criatura novamente está gestante de uma nova criação que até hoje ainda não deu à luz. Romanos 8, 15 a 23. Gênesis capítulo 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que vivia na terra seca, morreu. Hoje as águas que devem subir para exterminar o nosso antigo mundo, o mundo do velho homem, são as nossas súplicas e o nosso louvor. Eles devem subir e sobrepor-se sobre todos os nossos montes e sobre o mundo que ainda governa as nossas vidas. A grande arma para não sucumbirmos a este antigo mundo é a oração e o jejum. Moisés descobriu o poder dos 40 dias em oração. Algumas vezes durante a sua vida não fez isso toda semana, nem todo mês. Este ato foi tão eficaz na sua vida que os 40 dias de oração e jejum lhe premiaram com 1 ano para cada dia de jejum e comunhão com Deus. Jesus usou o poder do jejum apenas uma vez no seu ministério, mas foi eficaz. O tempo do extermínio é 40 dias. Os espíritos malignos dos dias antediluvianos estão presos em cadeias, e estes Jesus pregou sua vitória. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não devemos crer a todo espírito, mas devemos provar a todos. 1 João 4,1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A fonte de operação de espíritos malignos, Apocalipse 16, 13, e
da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Espíritos malignos operam sinais e prodígios. Apocalipse 16:14. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A vitória de Cristo, Jesus foi ungido para vencer a morte e o Sheol. Isaías 61:1. João 6:27, Atos 2, 24 a 32. A missão de Cristo na morte era de libertar os cativos e proclamar a abertura de prisão aos justos que estivessem ali. Por isso, Samuel jamais esteve com Saul. Ninguém podia sair do Hades senão por intermédio da ressurreição. Ele era um prisioneiro no Hades, mesmo que fosse justo. Os santos justos permaneceram lá. Permaneceram lá no Hades até o aparecimento da luz. O Hades é o que chamam de inferno, mas não é inferno. O Hades é um lugar de sofrimento, onde os mortos que não estão em Cristo vão hoje. Hades e Sheol. Até o aparecimento da luz. A luz, Isaías 9, 1 a 2. A luz apareceu a eles quando estavam nas trevas e na morte. Gênesis capítulo 7, verso 23. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves dos céus. Todos foram exterminados da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Os efeitos dos 40 dias de chuva foram 40 dias de águas sobre a superfície até que tudo estava completamente exterminado. Uma grande tipologia do trabalho de Deus quando oramos durante 40 dias. Ainda Deus continua trabalhando 150 dias depois de nosso tempo de oração. Alguns são salvos antes da tribulação, como Ló em Sodoma. Outros são salvos durante a tribulação, como Noé. Outros são salvos depois da tribulação, como Israel em Zacarias. Mas Deus sempre salva a família quando há um patriarca responsável por ela. As noras de Noé estavam vivendo o poder da graça de Deus, porque toda a família delas morreu fora da arca. Gênesis capítulo 7, verso 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.